primeiro impulso é correr. E quando não há para onde fugir, reze. Reze como se não houvesse amanhã. Pois para as pessoas morrendo ao seu redor, o amanhã nunca virá. Ninguém sabe onde se esconder, como salvar-se, como sobreviver. Incontáveis cadáveres. Uma tempestade de violência e loucura. A terrível vingança de Deus. É a peste negra da Idade Média. O maior desastre biológico na história da humanidade. Segundo um contemporâneo, é o fim do mundo. A peste negra. No alvorecer do século XIV, a civilização ocidental desfrutava uma era de prosperidade. Europe has had 3, maybe 4 centuries of really good times. The church has been strong, various kingdoms have been strong, trade has grown, cities have grown, industry has grown, there haven't been any natural catastrophes, weather's been nice, populations have been growing. It's really been a nice time for Europe. Mas essa prolongada expansão entraria em choque com uma nova realidade. De repente, os padrões climáticos globais mudaram. Temperaturas caíram e colheitas malograram com espantosa rapidez. A época de ouro se foi e visões do apocalipse tornaram-se reais. Nos anos 1340, a guerra assolava o continente. A crise penalizava os camponeses. Mas os nobres viram uma oportunidade de fazer fortuna no caos galopante. Aos 33 anos, Eduardo III da Inglaterra era um monarca experiente e seu reino insular era pequeno demais para sua ambição. Em agosto de 1347, o exército de Eduardo obteve uma vitória improvável em Calais sobre seu rival bem mais rico, Felipe VI da França. Eduardo controlava agora boa parte do litoral francês, mas o conflito estava longe de terminar. O rei Eduardo prometeu sua filha Joana ao príncipe espanhol Pedro de Castela, uma união que estenderia seu domínio até a Península Ibérica. Um casamento entre as duas famílias reais redesenharia o mapa da Europa e tornaria a linhagem de Eduardo a mais poderosa da cristandade. Com quase 15 anos, Joana não conhecia o noivo, nem nunca estivera na Espanha. Como toda jovem, esperava que o pai lhe escolhesse um príncipe belo e, quem sabe, até gentil. ...640 quilômetros ao sul, em Avignon, na França, o Papa Clemente VI, representante de Deus na Terra, considerava sua situação. Por 1000 anos, a Santa Igreja Católica reinara sobre o rei e sobre os camponeses como a maior potência da Idade Média. Mas no século XIV, a fachada aparentemente indestrutível da igreja começou a rachar. Até o Papa era criticado. Os franceses haviam sequestrado a Santa Sé, transferindo-a de Roma para Avignon. A quebra da tradição pareceu agradar Clemente VI, um homem mundano que apreciava seu estilo de vida opulento, mas escandalizava os fiéis. Apesar das críticas, a palavra de Clemente ainda carregava a autoridade absoluta. Mas seria suficiente para conservar seu rebanho quando o mundo desmoronasse. O homem que provaria ser seu conselheiro mais confiável e corajoso era seu médico particular, Guy de Chauliac. No mundo de Chauliac, a religião governava a ciência. Tão inseparáveis eram as duas
que um diploma de médico só podia ser obtido juntamente com um de teologia. Mas nem seus textos médicos, nem sua Bíblia preparariam Chauliac para o horror iminente. No Extremo Oriente, nas estepes mongólicas, algo terrível despertara. Um agente invisível da morte. Corriam rumores de que a humanidade estava sendo exterminada na China, na Índia e no mundo islâmico. Antes de 1347, os mongóis pareciam invencíveis. Seu domínio no Oriente havia durado quase 150 anos, num império que se estendia dos picos do Tibete ao rio Volga e de Pequim a Constantinopla. Mas, ao tornar o mundo um lugar melhor para os negócios, os mongóis também semearam sua destruição. Inexoravelmente, a peste infectava as estepes, dizimando aldeias inteiras, deixando nos corpos pústulas malignas. Nesse deserto, nada era jogado fora. Bens valiosos, como peles e cobertores, eram sempre guardados. Queimava-se o resto, na tentativa de eliminar o mal causador desta tragédia. Mas o demônio invisível viajava com o botim. Em 1347, milhares de quilômetros a oeste, na agitada cidade mercantil de Genebra, um servo preparava-se para empreender uma perigosa viagem. Em uma sociedade doutrinada pela Igreja Cristã, ele já vivia sob risco. Seu nome era Aguimé, e ele era judeu. A pedido do seu senhor, Aguimé cruzaria centenas de quilômetros montanhosos até Veneza para comprar artigos de luxo não disponíveis nos mercados de Genebra. Mas sua expedição também o levaria ao evento mais negro da história. Na Inglaterra, 2.500 quilômetros a oeste, um cavaleiro chegava ao fim de outra assustadora jornada. Era um trovador e viajara por semanas vindo da Espanha. Ele era um presente do príncipe de Castela à sua noiva, a princesa inglesa Joana. O trovador cantaria para ela canções de amor em sua viagem a Castela, um gesto romântico para agradar a jovem. No caminho para Castela, Joana e sua comitiva planejavam parar no litoral da França e visitar sua propriedade em Bordeaux. Favorita entre os 12 filhos de Eduardo III, Joana sempre tivera tudo em sua curta vida. Nessa viagem decisiva, somente seus vestidos ocupavam um navio inteiro. Juntamente com distintos clérigos e diplomatas, 100 arqueiros fariam a viagem para proteger a preciosa carga. Mas sua precaução de nada serviria. Em um ano, quase todos estariam mortos. A invasão já havia começado. Trazida sobre as costas de pequenos clandestinos, uma bomba relógio que destruiria esse belo mundo. Rotas comerciais abertas pelo Império Mongol favoreciam a propagação de produtos, pessoas e pestilência pela Europa. Viajantes na estrada, camponeses e até a filha do rei da Inglaterra precipitavam-se rumo ao maior assassino da história da humanidade. A Peste Negra. Ao cabo das rotas comerciais mongólicas estava a cidade de Kaffa, no Mar Negro,
de onde zarpavam navios mercantes rumo à Itália. Em 1347, os mongóis atacaram a cidade cristã de Caffa, na esperança de tomar esse ponto comercial estratégico. No início, a cidade parecia prestes a capitular. Mas, no auge das hostilidades, os mongóis confrontaram um novo e virulento inimigo: a peste. Recorreram, então, a um plano final desesperado. Pode ter sido o primeiro incidente de guerra bacteriológica registrado pela história. Se o episódio é mais lendário que verdadeiro, o fato é que a peste mongol espalhou-se por Caffa. Embora esses fatos pareçam claros, um mistério permanece. Após um começo tão lento, como a peste se espalhou pela Europa tão rapidamente? Historiadores acreditam que ela pegou carona com navios mercantes a caminho da Europa. E a primeira escala foi a ilha da Sicília. As pessoas no litoral da Itália sempre receberam destroços das tempestades mediterrâneas. Mas, neste ano, algo diferente surgiu na praia. Oh mio Dio! Andiamocene via! Andiamocene! Aspettami, aspettami! E nas cidades, navios do Mar Negro chegavam aos portos trazendo algo macabro. Sob o convés, os italianos acharam um carregamento de cadáveres. Dizia-se que os poucos sobreviventes estavam doentes até a medula. Mio Dio, che male è questo? Quando as pessoas se deram conta do perigo, tentaram banir os navios pestilentos de seu porto. Mas era tarde demais. A peste já começara a se propagar. Não era uma doença qualquer. Era nojenta e dolorosa. Suas vítimas eram consumidas pela febre e pelo desespero. O bubão é uma glândula linfática dolorosamente inchada no pescoço ou na virilha. Torna-se negra e atinge o tamanho de uma laranja. Esses bubões sugerem que a peste bubônica foi a causadora da peste negra. A Europa enfrentava a maior ameaça conhecida pela humanidade. Rápida e mortal, parecia vinda de lugar nenhum e de todo lugar. Quando alcançou as praias italianas, as pessoas estavam totalmente indefesas. Pois a ciência medieval estava imersa na neblina da superstição e da ignorância. Guy de Chauliac era cirurgião de Felipe VI, rei da França, e do Papa Clemente VI, que residia em Avignon, na França. Renomado por seu grande intelecto, ele fora treinado pelos melhores médicos da Europa no monastério de Montpellier. Suas técnicas, como sangramento com sanguessugas, tinham o propósito de restaurar o equilíbrio do corpo. Convenientemente, um alinhamento incomum de planetas precedeu o surto. Para a mente medieval, isso era uma explicação lógica para o desequilíbrio. Era quase impossível para a comunidade médica afastar-se desse modo arcaico de pensar. Longe dos centros de poder da elite como Paris e Avignon, em cidades mercantis como Genebra e Veneza, as pessoas comuns tinham teorias menos elaboradas sobre a origem da peste.
Elas tinham sido ensinadas desde o nascimento a crer que, como todas as bênçãos, maldições também vinham de Deus. A punição era merecida, segundo o cronista italiano do século XIV, Gabriele de Mussis. O Todo-Poderoso via a raça humana chafurdando na lama da iniquidade, emaranhada na teia do pecado, em busca de todos os vícios, afogada em um mar de depravação por causa de sua ilimitada capacidade para o mal. Hoje sabemos que a peste negra não foi trazida pelo pecado nem pelo mal. Era uma doença contagiosa. A questão é, qual doença? 600 anos depois, historiadores e cientistas ainda procuram uma resposta. Por mais de um século, a teoria principal tem sido que a peste negra era uma forma de peste bubônica, causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Ela é carregada por pulgas e requer um ambiente muito particular para se desenvolver. A Europa medieval era esse ambiente. Uma só picada da pulga injeta na vítima a bactéria Yersinia pestis. Muitos duvidam que a peste bubônica pudesse viajar tão rápido. Por que saber a verdade sobre uma doença ocorrida séculos atrás é do nosso interesse hoje? Muito simples. Entender a peste negra pode ser vital em nossa luta contra um novo surto catastrófico. Mas até recentemente, parecia que as pistas para esse mistério morreram com as vítimas da peste. Morreram mesmo? Em Montpellier, na França, uma cova de 650 anos está dando à tecnologia moderna a chance de retomar a pista. Uma equipe de pesquisadores franceses exuma os corpos de vítimas da peste e faz novas descobertas científicas. Os pesquisadores procuram um tesouro biológico, os dentes das vítimas da peste. O dente registra o DNA de organismos presentes na corrente sanguínea à hora da morte, incluindo talvez o próprio agente da morte. Os resultados franceses são um passo rumo à solução do mistério da peste. Mais estudo, porém, precisa ser feito. Mais covas têm de ser exumadas. O trabalho científico continua. Para Guy de Chauliac, médico eminente do século XIV, o conceito de pulgas mortais e DNA de bactérias soaria tão improvável quanto estrelas nefastas e ira de Deus soam para nós hoje. No entanto, ele só tem seus mapas astrais e sua própria inteligência para combater o maior perigo que a humanidade já correu. No outono, a peste negra havia chegado do Extremo Oriente e assolava a Sicília, deixando um rastro de pânico e morte. Era um desastre sem precedentes, como se Deus tivesse abandonado seus filhos. Em Veneza, Aguimé, o servo judeu de um senhor suíço, encontrou tudo o que seu amo desejava: açafrão, canela, sedas e peles. E algo mais. Pois naquele ano, navios mercantes do Oriente chegaram trazendo um carregamento mortal. O cronista do século XIV, Gabriele de Mussis, registra o horror dos marinheiros que, sem querer, trouxeram para casa a catástrofe oriental. Para nossa angústia, carregamos os dardos da morte. Espalhamos veneno de nossos lábios mesmo ao falar. À medida em que Aguimé voltava para Genebra, o mundo atrás dele desmoronava.
Os venezianos morriam a uma assustadora média de 600 por dia. Em janeiro de 1348, a peste entrou na França através de navios mercantes em Marsella. Ela velejou até a Espanha. Em Barcelona, 60% da população pereceu. No começo da primavera, a peste negra navegou até a embocadura do rio Reno para Avignon, onde o Papa residia. Vigneray, je vous en supplie. La maladie frappe à la porte. Doctor, notre permis proteger. Embora Guy de Chauliac o instasse a fugir, Clemente VI recusou-se a deixar seu palácio. Em agosto de 1348, a peste alcançou Paris. Metade de sua população morreria. Quando ela desembarcou em Bordeaux, a princesa Joana da Inglaterra chegava de sua viagem por mar. Ela descansaria na propriedade da sua família antes de prosseguir rumo a Castela e ao seu príncipe. Joana era talvez a mulher mais protegida na Europa. Mas arqueiros e muralhas não podiam defendê-la contra um inimigo invisível. Non, non, non! Vous ne pouvez pas passer ici! Non! C'est trop dangereux pour la princesse! Como um fantasma, a pestilência atacava a esmo, dizimando uma família, um bairro, uma cidade inteira. Antes de colher destruição, ela semeava o terror. Consumidos pelo medo, muitos nobres fugiram das cidades, abandonando os menos afortunados à própria sorte. Na Inglaterra, Eduardo III e seu filho mais velho retiraram-se para uma propriedade rural, trancando os portões atrás deles. Mas a atmosfera salubre não parecia proteger os servos que trabalhavam na lavoura. Eles morriam como moscas, nos campos, nas estradas e em suas cabanas miseráveis. Quando as condições pioraram, a igreja também pareceu desertar seu rebanho. Temendo contaminação, alguns sacerdotes negavam extrema unção aos mortos. Padre, mia Maria e la piccola Anna Maria hanno bisogno di lei. Lei stesso l'ha battezzata. Para as pessoas medievais, morrer sem extrema-unção era pior do que a própria morte. Mas com o aumento da mortalidade e do número de padres contaminados pela peste, o bispo de Bath fez uma sugestão espantosa. Se estiverem à beira da morte e não puderem recorrer aos serviços de um padre, devem confessar-se uns com os outros, com um leigo, ou, se nenhum homem estiver presente, até com uma mulher. Nesses dias sombrios, a autopreservação sobrepujava o heroísmo. Nem laços de família podiam manter próximos os saudáveis e os enfermos, como atestou um dos grandes autores da época, Giovanni Boccaccio. Parentes eram tratados como cães. Jogavam-lhes comida e água ao lado da cama, depois fugiam da casa. A falta de compaixão estarreceu o cronista de Siena, Agnolo di Tura. As pessoas abandonavam filhos, maridos, irmãos, pois essa doença parecia atacar por meio do alento e da visão. E todos morriam. A estrutura da sociedade fora abalada e ninguém parecia saber como reconstruí-la. Horror, homens tornaram-se fanáticos religiosos, açoitando a si próprios em uma brutal imitação do sofrimento de Cristo. Seu fanatismo levaria o povo à histeria, à perseguição e ao assassinato.
Em 1348, a peste negra viajou da Sicília para a Inglaterra em navios mercantes sobre as costas de ratos. Ela já havia ceifado milhões de vidas. Em cada aldeia, em cada fazenda, os cadáveres amontoavam-se, criando uma nova crise. O que fazer com os mortos? No verão de 1348, era preciso cavar 300 sepulturas por dia em Londres. A situação era pior em Avignon. Em um período de 6 semanas, 11.000 pessoas foram enterradas no mesmo cemitério. O Papa benzeu o rio Reno. Inúmeros cadáveres foram consignados a uma sepultura de água. Mas até isso era preferível ao enterro coletivo italiano. Em Siena, na Itália, a mortandade foi inimaginável. Metade da população pereceu. Um cidadão de Siena, Agnolo di Tura, entoou um lamento que nada perdeu de sua pungência em 6 séculos e meio. Em muitos lugares, grandes fossos foram cavados e repletos com a multidão de mortos. E uma vez cheios, mais fossos eram cavados. Eu, Agnolo di Tura, enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. E tantos morreram que todos acreditavam ser o fim do mundo. A despeito do risco pessoal, alguns corações valentes aguentaram firme e enfrentaram a crise avassaladora. Muitos médicos haviam deixado de atender pacientes para salvar as próprias vidas, mas não Guy de Chauliac. Em seu notável diário, o cuidadoso cirurgião catalogou todos os sintomas da doença, discriminando quais os tratamentos mais eficazes. No verão de 1348, Guy de Chauliac prescreveu fogo como preventivo para o Papa Clemente VI. 4 grandes bacias de óleo e madeira com fogo aceso foram dispostas em cada lado do trono papal, uma fortaleza de chamas contra as investidas da peste. Fosse graças ao fogo ou por sorte, o Papa sobreviveu à peste. Mas a princesa Joana, filha favorita do rei da Inglaterra, não. Como quase metade da população da Europa, ela caiu vítima da peste negra. Seu pai, Eduardo III, mesmo com todo o seu poder, não conseguiu salvá-la. A destrutiva morte, que ceifa jovens e moços igualmente, arrancou de nós nossa querida filha, a quem amávamos acima de tudo. Todas as autoridades, médicos, clérigos, nobres, falharam. Então, o povo procurou a salvação em outro lugar. Na região alemã, às margens do Reno, os fiéis decidiram resolver o problema por conta própria. Eles eram conhecidos como os flagelantes, fanáticos que se acreditavam capazes de obter a misericórdia de Deus, imitando a sangrenta paixão de Cristo. Era uma medida extrema para uma época extrema. E o povo juntava-se a eles em bandos. Em grupos de até 1000 homens, os flagelantes elegiam um mestre por 33 dias e meio, em alusão aos anos de Cristo sobre a terra. Abstendo-se de banho, de sono e de sexo, eles piedosamente percorriam as cidades, realizando atos horrivelmente masoquistas perante multidões impressionadas. Em seu diário, o cronista francês Jean de Venette escreveu: Os penitentes açoitavam-se com chicotes de couro com pontinhas de ferro.
Alguns sangravam profusamente entre as omoplatas e algumas mulheres tolas tinham panos para recolher o sangue e esfregá-lo nos olhos, dizendo ser sangue bento. O Papa, no entanto, sentiu-se ameaçado pela crescente influência deles. Esse furacão seria difícil de deter. As massas medievais cultivavam milagres e os flagelantes pareciam dispostos a realizá-los. Em 1348, um redemoinho de ódio mais pernicioso do que a própria peste negra irrompeu. O choque abriu caminho para a caça às bruxas. Alguém tinha de ser responsável pela catástrofe e precisava pagar. Em uma torrente de histeria e medo, as turbas investiram contra os indefesos e inocentes, causando um banho de sangue de proporções bíblicas. Em meados do século XIV, a peste negra atingiu seu clímax, deixando um rastro de destruição da Sicília à Inglaterra. Convictas de que Deus punia o mundo por sua perversidade, as aldeias resolveram purgar a si próprias de toda forma de pecado. Bene, bene, bene. Questo non deve succedere mai più. E voi, seguiteci. Per voi e per le ragazze è tempo di prendere una vacanza. Em cidades como Pistoia, na Itália, as autoridades combatiam a peste com novas leis, mudando o tratamento dispensado aos mortos. Ordinanza numero 3. I cadaveri non potranno essere rimossi dal luogo della morte prima che vengano chiusi in una cassa di legno. Ordinanza numero 5. Che nessuno abbia l'ardire di portare cadaveri all'interno della città. Ordinanza numero 30. Durante i funerali le campane non potranno essere più suonate. O dobrar dos sinos fúnebres, outrora um som reconfortante que marcava o passamento de um ente querido, tornou-se o lembrete incessante de um mundo transformado em inferno. Mas na Alemanha, a mortandade crescente fez aflorar algo ainda pior nas pessoas: a violência extrema do movimento flagelante. A atroz autopunição dos flagelantes, unida à sugestão de sangue bento, causava sensação quando viajavam pela zona rural, vazia de esperança. Suas dramáticas exibições eram muito mais impressionantes do que os murmúrios do pároco da aldeia. Os flagelantes dirigiram o medo e a raiva do povo a um alvo tangível, a igreja local. Crentes de que seu sacrifício sangrento auferia-lhes a graça divina, os flagelantes atribuíam-se milagres como os de Cristo. Ao longo do Reno, milagres eram aparentemente realizados. Enquanto em Avignon, na França, o coração da cristandade, 400 pessoas morriam por dia. O Papa Clemente VI sabia que os flagelantes ameaçavam sua autoridade, mas seus cardeais aconselharam-no a não se precipitar. Temiam que um ataque ao movimento, no auge de sua popularidade, prejudicasse a própria igreja. Clemente nada podia fazer para suprimir a insurreição.
e o movimento estava prestes a mostrar seu lado mais macabro. O mercador judeu Agimé percorreu centenas de quilômetros devastados pela peste. Mas à frente dele, um horror maior o aguardava. Um banho de sangue de proporções épicas. Para os flagelantes havia uma fácil transição entre criticar a igreja e atacar os judeus. Para os cristãos medievais, ninguém ofendia a Deus mais do que eles. Denunciado pelos trajes que o distinguiam como judeu, Agimé foi levado para interrogatório. Ele não era o único, segundo o cronista do século XIV, Jean de Venette. A infecção e a morte súbita trazida por ela foram inculpadas aos judeus, a quem acusaram de envenenar poços e rios e de ter contaminado o ar. Beim Beutel, den dir der Rabbiner gegeben hat. Was war denn eigentlich im Beutel drin? Ich habe keinen bekommen. Lügner! Du hast Flüsse vergiftet, nicht wahr? Ich schwöre. Lügner! Lügner! Após horas de tortura, Agimé concordou em confessar falsamente que um rabino dera-lhe um saquitel cheio de veneno usado para envenenar os poços. De Venette nos conta que as confissões como a de Agimé tornaram-se comuns ao longo do Reno. Em vista disso, o mundo inteiro ergueu-se contra eles. E nas comunidades judaicas, muitos milhares foram indiscriminadamente chacinados e queimados vivos pelos cristãos. Os apelos do Papa foram ignorados. No dia de São Valentim, em 1349, os cidadãos de Estrasburgo capturaram 2.000 judeus e os queimaram vivos. Essa atrocidade foi repetida em mais de 15 cidades na Alemanha e na Suíça. O povo europeu fora de fato envenenado, mas não por algum insidioso complô judaico, e sim pelo medo, pelo ódio e pela ignorância. Uma combinação letal mais descontrolada do que a própria peste negra. No inverno de 1349, cristãos da Alemanha, da França e da Suíça voltaram-se contra seus vizinhos judeus em um horrível massacre, destinado a apaziguar a ira de Deus. Mas a violência não deteve o progresso sinistro da peste negra. Em Avignon, quase todos os nobres haviam deixado a cidade. Até o Papa retirara-se para sua casa de campo, não mais confiando na proteção de sua muralha de fogo. Só um membro da sua corte ficou para trás, o renomado médico Guy de Chauliac. Mas a última investigação do velho cirurgião sobre a doença quase custou-lhe a vida. A heróica dedicação de Chauliac a seus pacientes trouxe-o à beira da morte. Ninguém melhor do que ele sabia quão escassas eram suas chances de recuperação. Enquanto o heróico doutor lutava por sua vida na França, o movimento flagelante na Alemanha começava a se desmantelar. Originalmente formado por fanáticos piedosos, o grupo agora atraía foras da lei, que pilhavam igrejas e uniam-se abertamente a mulheres do campo. Aquilo era demais. As autoridades finalmente agiram contra eles. Em outubro de 1349, o Papa Clemente VI ordenou que os flagelantes dispersassem. E foi desobedecido.
Alguns mestres, agora chamados de mestres do erro, foram presos e decapitados. Wir befinden dich für schuldig. Du hast Unglauben verbreitet. Du bist zum Tode verurteilt. Soll Gott deine Seele schützen. Mesmo com o movimento flagelante extinto, grande parte da Europa permaneceu violentamente hostil contra a muito reduzida comunidade judaica. Os sobreviventes tornaram-se refugiados em busca de um porto seguro. Em 1349, a Polônia era governada pelo rei Casimiro, o Grande. No inverno de 1349, a peste avançava rumo norte sobre a Península Escandinava. Quando alcançou a Rússia, 2 anos depois, a crise terminara na França. Depois de dizimar quase metade da população europeia, a própria peste começou a extinguir-se. A magnitude da contagem final dos mortos é tão vasta que parece impossível. Centros urbanos e comunidades religiosas foram as mais penalizadas. 60% de Veneza foi varrida pela epidemia. Em Avignon, metade da população pereceu. No monastério de Montpellier, onde Guy de Chauliac recebeu seu treinamento, apenas 7 dos 140 monges sobreviveram. Consta que a Inglaterra perdeu 2 milhões de vidas, 1/3 de sua população total. Mas Eduardo III, rei da Inglaterra, sobreviveu, assim como outros nobres que buscaram abrigo em propriedades rurais afastadas. O Papa Clemente VI, que abandonou Avignon na pior fase da peste, também ficou vivo e são. Mais incrível foi a recuperação do seu cirurgião, Guy de Chauliac. O diário dele registra o seguinte: próximo ao final da peste, desenvolvi febre e um inchaço na virilha. Fiquei enfermo durante 6 semanas. Quando o inchaço amadureceu, eu o tratei com figos e cebolas cozidas, misturados com fermento e manteiga. Eu escapei com a graça de Deus. C'est un miracle, mon ami. Il faut que nous allons prier. Mas para muitos, a sobrevivência teve um custo terrível. Após perderem tanto, perguntavam-se se ainda valia a pena viver. Ibn Khaldun, um historiador árabe do século XIV, temia que tempos ruins se aproximavam. A peste devorou muitas das coisas boas da civilização. O mundo inteiro mudou. The entire world changed. Essa foi a única época registrada na história em que cada pessoa do mundo conhecido, sem exceção, viu seus entes queridos agonizando. A tristeza e o isolamento comoveram o poeta italiano Petrarca. Considerai o que fomos e o que somos. Onde estão nossos caros amigos? Onde estão os rostos queridos? Havia uma multidão de nós. Agora estamos sozinhos. Mas para alguns, em vez de pesar, a peste trouxe oportunidade para saques, bebedeiras e brutalidade. Nas casas vazias dos mortos, excessos eram comuns. Giù le mani da lei! Quella è la mia donna! Maiale! O historiador florentino Matteo Villani ficou escandalizado. Os homens se entregavam ao comportamento mais desregrado e sórdido, bem pior que antes. Abandonavam-se inteiramente à luxúria. Mas a grande maioria dos sobreviventes não caiu em desespero e nem se entregou a excessos.
Eles simplesmente se reergueram e continuaram com suas vidas. Nunca perderam sua fé em Deus e nem, o que é mais surpreendente, sua fé no futuro. Sua fé tornou possível ao povo medieval não apenas sobreviver, mas multiplicar-se, segundo o cronista francês Jean de Venette. Quando a epidemia findou-se, os homens e mulheres ainda vivos casaram-se. Em toda parte, as mulheres conceberam mais facilmente. A pausa na violência foi breve. Pois mesmo quando a sociedade tenta curar-se, o caos irrompe uma vez mais. O modelo antigo fora quebrado e o novo seria esculpido a golpes de espada. Na história da humanidade, poucos eventos são divisores de águas, dos que estabelecem o que veio antes deles e depois deles. A peste negra é um desses eventos. Os deprimidos sobreviventes não tiveram escolha a não ser seguir em frente, pois a dor e a perda haviam destruído o passado. A peste abalou os 1000 anos de supremacia religiosa da Igreja. Muitos nobres decidiram administrar sua própria fé. Se a peste fez alguns sobreviventes se aproximarem de Deus, a outros fez buscar respostas na ciência. Em Avignon, na França, o sobrevivente Guy de Chauliac escreveu sua obra-prima, A Quirurgia Magna, ou Grande Cirurgia. Esse tratado de medicina, o mais importante do Ocidente nos 300 anos seguintes, não se baseia na filosofia nem na astrologia, mas em observações em primeira mão das doenças. Na zona rural italiana, outra transformação ocorria. Antes da peste, a fome era comum. Embora cada centímetro da terra fosse semeada, o suprimento nunca alcançava a demanda crescente. Agora, mesmo com muita terra sem cultivo, havia comida de sobra. Pela primeira vez em séculos, fazendeiros podiam cultivar não somente grãos, e assim a Itália tornou-se um país rico em azeite de oliva e frutas aromáticas. Francesco, vieni giù ad aiutare! Non posso fare tutto da solo. Sì, papà. Os pomares da Itália comprovam uma verdade dolorosa. Uma queda súbita na população tem suas vantagens. Pronta! Andiamo, figli. Mas à medida em que a fortuna dos camponeses crescia, a das classes dominantes despencava. Por séculos, os nobres haviam dependido de servos para trabalhar nos feudos. Agora, com empregos melhores atraindo os camponeses, os nobres foram deixados sem mão de obra. Um clérigo descreveu com bom humor a decadência dos poderosos. Prelados, cavaleiros e outros nobres foram forçados a debulhar grãos, arar a terra e fazer tudo o que não estão acostumados se não quiserem morrer de fome. Ma che stai facendo? Ma come la stai usando quella zappa? Marito mio, giuro che te la faccio mangiare Ma questa guarda pala. come stai zappando, se la usassi bene non staremo qua tutto il giorno. Muitos nobres empobrecidos recusaram-se a se rebaixar trabalhando no campo. Em vez disso, buscaram sua fortuna à moda antiga, com a espada. Para compensar o tamanho diminuído de seus exércitos, cavaleiros criaram novas regras para um velho jogo. Nascia a Guerra de Guerrilhas. As repercussões de uma mão de obra reduzida geraram a busca pelas atividades mais pacíficas do comércio e da indústria. Menos de um século após a peste negra,
Os manuscritos com iluminuras da Idade Média tornaram-se relíquias. A imprensa, criada por Gutenberg, aposentou-as. O maior impacto da peste, porém, não foi nos campos de batalha ou nas fábricas, e sim no coração humano. A morte pairava na imaginação de todos como uma sombra ameaçadora, gerando a arte medieval conhecida como dança macabra. Com o tempo, a sublevação social dos anos pós-peste, os questionamentos e o individualismo originou o maior florescimento cultural da história europeia: a Renascença. A Renascença na Itália demonstra a extraordinária resistência da sociedade humana, cuja tenacidade e energia criativa sustentaram-na durante os anos mais negros da peste. Hoje, muitos cientistas se perguntam como a sociedade moderna reagiria perante um cataclismo similar. Pois micróbios assassinos ainda existem em regiões remotas, aguardando um hospedeiro para trazê-los aos nossos centros populacionais. Entre 1347 e 1350, quase metade da população do mundo conhecido pereceu. Nada antes ou depois disso, nenhum terremoto, guerra ou arma de destruição em massa jamais causou tamanha mortalidade. Surpreendentemente, o micróbio causador da peste bubônica ainda existe. Ele está na Arábia Saudita, na África do Norte e do Sul, na América do Sul e nos Estados Unidos. Em 1900, o micróbio pegou carona em navios mercantes na China. Foi para a Califórnia, gerando um surto de peste bubônica nos Estados Unidos. Da costa oeste, ele viajou por terra, onde encontrou uma nova população fértil de hospedeiros, as comunidades de roedores dos desertos americanos. Quando a peste negra assolou a humanidade no século XIV, o único tratamento efetivo era um milagre. Hoje em dia, antibióticos podem curar a peste bubônica, se diagnosticada cedo. Na época medieval, a peste negra veio de uma área remota e então se espalhou por rotas comerciais pelo mundo civilizado com incrível rapidez. Os micróbios podem viajar hoje para muito mais longe, muito mais rápido. Obstruídos pela religião e pela superstição, cientistas medievais como Guy de Chauliac estavam despreparados para a peste negra. Os especialistas temem que, confrontada com uma epidemia catastrófica, a ciência moderna será igualmente apanhada de surpresa. No final, a história só pode nos contar o que veio antes: terror e violência, heroísmo e abnegação, restauração e renovação. Esses são os legados da peste negra. The plague is a kind of mirror in which we can actually see how a society coped with a clear medical human disaster. Quando esse espelho reflete nossa época, a visão é nebulosa e inquietante. Pois o pior inimigo do homem está solto em algum lugar, não menos mortífero do que há 650 anos. Que ele despertará é certo. Se estaremos prontos, o futuro dirá.